Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Olá, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos em conexão para todo o Brasil e o mundo também, né, gente? Pela internet. Está no ar o quadro Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus, em que o povo tem a chance de tirar suas dúvidas acerca das profecias finais que estão retratadas no Apocalipse. O irmão Paiva ensina, presidente pregador da religião divina, que Apocalipse não é terror, é chamada à responsabilidade. Hoje com a gente, o pregador ecumênico da religião divina, irmão Alain Mateus. Bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Obrigado, Juliana. Uma satisfação estarmos aqui na comunicação 100% Jesus, esclarecendo, já que o povo tem essas perguntas, essas curiosidades, e que isso vai impactar positivamente no nosso comportamento para melhor. Vamos estudar juntos ainda mais o Apocalipse Redentor do Divino Mestre. E algumas questões aqui fazem parte da pergunta da Marta Pérez. Ela é aqui de São Paulo. Oi, Marta, bem-vinda. Ela questiona o seguinte: o que Jesus quer dizer quando fala na carta à igreja em Laodiceia, no versículo 15? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O que é ter boas obras? Aliás, o que é ter obras mornas, entre aspas? E por que o Cristo quer dizer que vomitará os que agem dessa forma? Sim, Marta, em primeiro lugar, obrigado por sua participação aqui no Pergunte ao Apocalipse Redentor do Divino Mestre. O irmão Paiva sempre nos ensina a compreender o lado moral da profecia, aquele que transcende o significado puramente literal. Quando nós vemos aqui na carta do Cristo de Deus à igreja em Laodiceia, capítulo 3 do livro das profecias finais, versículos de 14 a 22, Jesus fazendo referência aos mornos, em primeiro lugar, a quem é quente e a quem é frio, o Cristo quer dizer que o quente é aquele que já está definido pelos ensinamentos divinos, que já traz o seu fervor na alma, o seu entusiasmo pelo bem, a sua fé realizante, que é a fé ligada às boas obras. Já o frio é aquele que momentaneamente está definido de maneira contrária aos valores do Cristo de Deus. Porém, se esse frio receber uma argumentação, um esclarecimento devido, de maneira a libertar do coração alguns equívocos que ele possa ter em relação a Jesus, esse frio pode vir a se tornar quente. Um exemplo clássico que nós temos na Bíblia Sagrada é o próprio Paulo apóstolo, antes definido como frio, Saulo, perseguidor de Jesus e dos seus discípulos, mas começa a abrir o coração para os exemplos dos apóstolos do Cristo de Deus, até o ponto em que recebe a iluminação de Jesus. Cai do cavalo, de frio se torna quente, de Saulo se torna Paulo e passa a professar os valores e os ensinamentos de Jesus. Agora, o morno é o indefinido, é o indeciso, é aquele acomodado, é aquele indiferente aos valores divinos. O morno é aquele que duvida das coisas de Deus. Tanto que a sua fala, no versículo 17 da carta de Jesus à igreja em Laodiceia, capítulo 3 do livro das profecias finais, é a seguinte: estou rico e abastado e de nada sinto falta. Ele acha que as coisas materiais lhe bastam. No entanto, a fala de Jesus para este é a seguinte: e não sabes que és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, porque não busca os valores principais, que são os valores da alma, os valores do espírito. Então, para esse morno, é muito mais desafiador abrir o seu coração para os valores do Divino Mestre. Tanto que o Cristo o rejeita, o vomita da sua boca. O vômito quer dizer o quê? A rejeição. O nosso corpo, se rejeita algum alimento, ele quer colocar para fora. E o Cristo de Deus, da mesma maneira, rejeita esse comportamento, essa postura dos mornos. Não rejeita os mornos em si, mas o seu comportamento. E é isso que o Paiva Neto nos ajuda a perceber nas sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 3º, na página 44, dentro dessa página belíssima, o Tratado Universal sobre a Dor, que ele escreveu em São Paulo no dia 25 de março do ano de 1990. Nós vamos ao subtítulo: Não combater as criaturas, mas o mal que há dentro delas,
onde o presidente pregador da religião do terceiro milênio nos ensina. O segredo da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é combater o mal que está dentro das criaturas humanas e não as criaturas. Mostrar-lhes não só com o pensamento, mas com palavras e principalmente com atos e bons exemplos que devem combater com as ferramentas do Cristo a triste ambiência da sociedade atual. Então, com as ferramentas do Cristo, o melhor pensamento, a melhor palavra, os melhores exemplos, combatemos a triste ambiência da sociedade atual. Então, não combater as pessoas, mas o mal que existe dentro delas. E é dessa maneira que Jesus conduz as suas orientações na carta dele à igreja em Laodiceia. Ele traz esse chamamento espiritual aos mornos justamente para que haja esse despertamento espiritual. Ele não está rejeitando os mornos, ele está rejeitando o comportamento deles. Tanto que no versículo 20 deste mesmo capítulo 3, qual é o esclarecimento de Jesus a todos nós em humanidade? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abri-la para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus bate a porta indistintamente de todos os corações em humanidade. Para os mornos é mais desafiador abrir, mas se eles abrirem, eles encontrarão essa recompensa divina, esse fortalecimento aos seus espíritos. Muito bem. Está aí a resposta para Marta Pérez, de São Paulo, e para todos nós. A questão seguinte é do Eduardo Nascimento, ele é da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O que significam as palavras de Jesus quando falou que é a brilhante estrela da manhã, que está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 16? Olá, Eduardo, obrigado por sua pergunta. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, é necessário entender que a estrela d'alva é cientificamente o planeta Vênus. É que na antiguidade muitos povos não sabiam identificar o que era uma estrela, o que era um planeta, o que era um cometa ou outro corpo celeste. Eles chamavam todos esses corpos celestes de estrelas. Por isso o planeta Vênus é conhecido como a estrela d'alva. E ele possui uma das iluminações mais brilhantes do céu noturno. E é a última luz a se apagar no céu das nossas manhãs. Por isso ele é conhecido como a estrela da manhã, a estrela d'alva. E Jesus, ao se autodenominar como essa estrela, ele está nos remetendo ao seguinte, ao alvorecer de um novo dia, ou seja, ao amanhecer de uma nova era, a partir da volta triunfal dele, Jesus, ao planeta Terra, inaugurando a iluminação definitiva dos ensinamentos divinos em todos os nossos corações. E ainda no Tratado Universal sobre a Dor, agora na página 41, das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Amor Universal, volume 3º, dentro do subtítulo O Galardão Prometido por Jesus aos Perseverantes, é Ele mesmo, o escritor Paiva Neto nos traz esse importante esclarecimento. E Jesus diz em seu Apocalipse Redentor, capítulo 2, versículos 26 e 29, abre aspas, ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, a estrela d'alva. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor, fechar aspas. E prossegue o autor. E quem é essa estrela da manhã, senão o próprio Cristo? Ele o revela no versículo 16 do capítulo 22 do seu Apocalipse, abre aspas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, que somos todos nós em humanidade. Temos essa iluminação superior. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, fechar aspas. Com isto, o divino chefe revela que o prêmio ao vencedor é ele próprio, com sua infinita majestade
e incomensurável misericórdia. E eis que ele vem sem demora, abre aspas, ora vem, Senhor Jesus, fechar aspas, Apocalipse do Cristo, segundo João, capítulo 22, versículo 20. Então, grande prêmio aos perseverantes no bem, aos que fizerem sua parte, meu irmão Eduardo, é o próprio Cristo de Deus, a estrela da manhã, a estrela d'alva que vem trazer o alvorecer de uma era de iluminação definitiva dos ensinamentos dele a todos os nossos corações. E ele vem, como nos ensina irmão Paiva Neto, com sua infinita majestade e incomensurável misericórdia. E em primeiro lugar, antes dessa luminosidade de Jesus se manifestar esplendorosamente a toda a humanidade de maneira visível, ela ocorre dentro do nosso coração. Essa estrela d'alva, esse sol Jesus, nascem na nossa mente, no nosso melhor pensamento a cada dia, no nosso melhor sentimento, palavras, exemplos. É a partir daí que começa a se dar todos os dias a volta triunfal do Cristo de Deus ao planeta Terra. Portanto, o nosso esforço, o nosso empenho no bem, inclusive no estudo do livro das profecias finais, do Santo Evangelho, Apocalipse, do Divino Mestre. Tanto que nós teremos, no horário das 11 horas, a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, diretamente da Igreja Familiar número 1 da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sob a responsabilidade do casal Paiva Neto. Um momento muito especial de aprendizado, de iluminação e de renascimento e nascimento ainda maior dos ensinamentos de Jesus no nosso coração, nas nossas vidas e nas nossas famílias. E se você desejar também receber um momento como esse, de maneira online ou por telefone, ou da melhor maneira que for para você, para a sua família, com todos os cuidados relacionados à pandemia da Covid-19, por isso nós falamos de maneira digital, entre em contato conosco, WhatsApp da Super Rede Boa Vontade de Rádio, código é o 11 99 831 8195 e solicite a realização no seu lar e chamando as pessoas que você quiser chamar para esse momento muito importante de aprendizado ainda maior dos ensinamentos do Cristo de Deus na cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Mais uma vez o telefone, código é o 11 99 831 8195. Agradecimento a você que traz aqui a sua contribuição, a sua pergunta ao quadro Pergunte ao Apocalipse Redentor de Jesus. Muito bem. Muito obrigada, irmão Alain Mateus, pela participação. Volte sempre. Deus está presente. Eu é que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito bem. Lembrando que se você tem dúvidas ainda sobre os mistérios, tudo que está registrado no Apocalipse de Jesus ainda causa alguma insegurança no seu entendimento, pode procurar a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pioneira na explicação do Apocalipse desde a década de 1940. O WhatsApp é 99-831-8195, 11 o DDD, ou ligue 0310-07-940. A gente fica por aqui no quadro Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.